Fala galera, estamos mais uma vez aqui, eu, Alexandre Magalhães, com a Resenha com Magalhães, para falar do Campeonato Brasileiro dos Cariocas no Brasileirão. E vamos falar agora de quem? Do tricolor do Fluminense, que foi o último carioca a jogar. Jogou nesta segunda-feira contra a Chapecoense em casa, no Estádio do América, lá em Edson Passos, no município de Mesquita, ali no Cosmorama. Todo mundo conhece a galera de Cosmorama. Bom, jogo do Fluminense, 3-3, mais um empate. Essa rodada, o Flamengo ganhou do São Paulo de 2-0, Botafogo perdeu para o Corinthians lá em São Paulo por 1-0, o Vasco empatou com o Curitiba e o Fluminense empata com a Chapecoense. O jogo em si, tecnicamente, não gostei. Taticamente, também não gostei. Mas foi emocionante. Teve raça, disposição, teve 6 gols. A galera deve ter sido satisfeita, principalmente a Chapecoense. O Fluminense não, porque empatou em casa e era o empate que não estava esperando. O Fluminense não ganha da Chapecoense, nunca ganhou. Nunca ganhou. O primeiro jogo parece foi em 76, 77, quando o Fluminense tinha máquina, mesmo assim não ganhou. Até hoje o Fluminense não ganha da Chapecoense e mais uma vez empatou e poderia ter perdido. Poderia ter perdido, que no primeiro tempo o Chapecoense teve umas 12, 13 oportunidades para fazer o gol e o Fluminense 5. Dessas 12, 13, o Chapecoense fez 2. E nessas 5 o Fluminense fez 1. Bom, começando o jogo. Árbitro apitou o jogo, parece que não avisaram a Chapecoense. Começou o jogo logo 1 minuto e meio, o Fluminense faz um gol. Uma das poucas triangulações, uma das poucas jogadas pensantes do Fluminense. Calazans escapa e foi na frente do Richarlison, tirou do goleiro, gol saco, 1-0, 1 minuto. 1 minuto e meio de jogo, galera empolga, acha logo que vai dar uma pancada, vai ser uma goleada. 1 minuto e meio de jogo do Fluminense, 1-0. Depois disso, parou. O Fluminense só voltou a jogar lá pelos 26, 27 minutos. Porque de 1 minuto e meio até esses 26, 27 minutos só deu o Chapecoense. O Chapecoense imprensou o Fluminense no seu campo. O Fluminense não fazia uma jogada pelo meio de campo. Na verdade, o Chapecoense também não. Parecia que o meio de campo tinha um buraco que não existia. Só jogava ataque contra a defesa e ataque contra a defesa. Só que o Chapecoense foi mais esperto, colocou 2 jogadores abertos em cima 2 laterais do Fluminense e estava levando vantagem, tanto levando vantagem em cima do Léo, quanto levando vantagem em cima do Lucas. Um outro detalhe, o zagueiro Reginaldo do Fluminense, algumas vezes ele é bestial, mas outras ele é besta. Ele fez algumas jogadas hoje infantis que, pelo amor de Deus, eu não tinha visto ainda esse outro lado horrível dele. Hoje eu vi algumas faltas muito bobas, pelo amor de Deus, não deu. Apesar que o Fluminense hoje não jogou muito bem, todo mundo não jogou muito bem. Por isso, talvez tenha empatado. O Chapecoense fez algumas mudanças no time, tirou alguns jogadores, o Mancini tirou alguns jogadores, colocou outro, porque o time vinha de várias derrotas, alguns jogos sem ganhar, então ele fez algumas mudanças. O Chapecoense tomou o gol, partiu para cima, pressionou, teve pelo menos as 14 chances no primeiro tempo, fez um gol aonde no contra-ataque pelo lado esquerdo, um jogador Rossi ganhou no corpo do zagueiro do Fluminense, o jogador Rossi era menor, mas ganhou no corpo do zagueiro do Fluminense, o zagueiro do Fluminense caiu, ele entrou na área, podia até tocar, mas estava ele o goleiro, deslocou o goleiro, 1-0, Chapecoense, merecido, Chapecoense. Chapecoense continuou apertando, teve outras chances de gol que poderia ter virado muito antes do jogo, só que ainda no primeiro tempo o Chapecoense faz o segundo gol, merecido. O Chapecoense foi melhor no primeiro tempo, a maior parte foi melhor. O Fluminense melhorou um pouquinho lá pelos 28, 30 minutos, melhorou, teve alguma consciência, começou a tocar um pouco a bola, a querer fazer umas infiltrações nas costas dos laterais e dos zagueiros. O Scarpa tentando fazer sempre lançamento longo, mas não estava se saindo muito bem. Mas criação no meio dos dois times não tinha nenhuma. Inspiração zero, tinha transpiração. Terminou o primeiro tempo, Chapecoense 2-1, justo.
segundo tempo, até o jogador da Chapecoense ser expulso, o jogo era parelho. Lá e cá, Fluminense não mudou muito, fez uma mudança o Abel. Fluminense melhorou a marcação, que a marcação tanto da Chapecoense quanto do Fluminense no primeiro tempo estava fraca, os ataques estavam se dando bem. A marcação melhorou, Fluminense tocou um pouco, mas a bola parou de muita ligação, começou a tocar mais a bola, o Wendel começou a aparecer mais um pouquinho, o Fluminense foi tentando, a Chapecoense também, o Fluminense, boa parte do segundo tempo foi até melhor que a Chapecoense, o Fluminense foi tentando, mais na base da garra, da disposição da molecada, e o Fluminense me consegue o empate 2-2, que naquele momento era justo, empatou com o menino Pedro, uma jogada pelo lado esquerdo do Wellington Silva, que entrou muito bem, que ele tem muita habilidade, entrou muito bem ali pelo lado justamente para dificultar aquele lado ali da Chapecoense, que incomodou muito no primeiro tempo, fez uma boa jogada, entrou, o menino Pedro escorou de peito, já quase debaixo do gol, eles falaram que foi mão, mas não foi mão, foi peito mesmo, ele esticou o braço, aqui a impressão ali de esticando o braço, chamando no braço, mas foi peito, 2-2, justo. Continuou o jogo, o jogador Rossi, da Chapecoense, que tinha feito o primeiro gol, foi expulso no carrinho, ele já tinha tomado amarelo, tomou o segundo amarelo, foi expulso. Fluminense com um jogador a menos, vamos partir para cima. Partiu para cima, Chapecoense fez 3-2 Chapecoense, 3-2. Num gol polêmico, num cruzamento que veio do lado esquerdo do ataque de Chapecoense, lado direito da defesa do Fluminense, onde a bola viajou toda a área, o jogador do Chapecoense cabeceou, o goleiro do Fluminense, Júlio César, caiu junto com a bola, muito difícil para saber se a bola tinha entrado ou não, até olhando pelas câmeras. O juiz que estava atrás do gol ficou olhando, também não falou nada, por conta e risco o juiz marcou o gol. Uns falaram que entrou, depois até vendo por outras posições da câmera, a impressão que dá é que a bola entra toda assim, mas não era decisão fácil. Mas 3-2 Chapecoense, finalzinho de jogo, já 42, 43 minutos. O Abel faz outra mudança, bota o Marcos Júnior lá para frente, joga o garoto também, bota todo mundo no ataque, o Mancini com a menos, tira o jogador, bota um zagueiro de quase 30 metros de altura, só que quando ele tira um jogador e bota o zagueiro, ele puxa o Fluminense todo para cima dele. E não deu muito certo porque a marcação da Chapecoense, que estava encaixada, mesmo com a saída do Rossi, a marcação poderia ficar encaixada, que o Rossi jogava na frente. Se ele bota um outro jogador sem ser aquele zagueiro, de repente a marcação continuava encaixada. Ele não, ele botou um zagueiro. Na minha opinião, o Mancini errou, puxou o Fluminense para cima. O tanto que Fluminense, depois disso, nesses 7 minutos depois que ele tomou o gol, o Fluminense empatou com o Marcos Júnior e poderia ter virado o jogo ainda. O Fluminense, nesses 7 minutos, pressionou, foi melhor, conseguiu, mesmo um jogador com 1,95 m, 1,97 m, ele conseguiu passar as bolas, ele estava meio perdido, ele entrou completamente perdido, o Wagner Mancini, que essa mexida, ele desarmou completamente o time, e o Fluminense teve a chance, o Fluminense empatou o jogo 3-3 com o Marcos Júnior, ainda poderia ter virado, o Richarlison perdeu um gol, o Marcos Júnior perdeu outro gol, o Fluminense poderia ter virado o jogo no finalzinho, que o juiz deu 5 minutos de acréscimo, mas não conseguiu. O jogo, como eu falei, tática e tecnicamente não foi muito bom, resultado 3-3, que não foi bom para o Fluminense, foi bom para Chapecoense. O Fluminense fica lá com 16 pontos, poderia ter dado um salto maior, iria para 18 pontos, encostava mais na galera de cima, mas infelizmente não deu. O Fluminense não jogou muito bem, pouca inspiração, o meio de campo não criou muito, o Scarpa não foi muito bem, o Calazans teve que ajudar muito mais a defesa, o Wendel também apareceu pouco, mérito também da forma de defesa
da Chapecoense, mas o jogo foi emocionante. Mas baixo nível técnico, principalmente por causa do Fluminense. Bom, meus amigos, rodada se encerrou aí. 2 empates carioca, uma vitória, a única vitória do Flamengo, e uma derrota, a derrota do Botafogo para o Corinthians. Falar um detalhezinho aqui, eu escutei muita gente comentar sobre o Corinthians, sobre o Corinthians, sobre o Corinthians. Realmente não pode mais se falar na 11ª rodada que o Corinthians não é a realidade. O Corinthians é uma realidade, sim. O Corinthians vai disputar o campeonato? Acredito que sim. Só tem um detalhe. O Corinthians não tem um elenco muito grande. Só que o Corinthians não está disputando muitos campeonatos. O Corinthians só está disputando o brasileiro e a Sul-Americana. E não está dando muita atenção para a Sul-Americana. Porque se o Corinthians tiver que optar, não acredito que ele vai optar pela Sul-Americana. Ele vai optar pelo brasileiro. A não ser que ele vá passando e chegue à semifinal. Aí sim. Fora isso, ele vai optar pelo brasileiro. Ele vai levar uma vantagem. Se você estiver disputando apenas um campeonato, você tem que ter um time bom, umas 4, 5 peças. Não precisa ter um elenco muito grande. Então, com esse time do Corinthians, que está armadinho, tem algumas peças de qualidade, tem alguns jogadores de qualidade que foram até para a seleção, o Rodriguinho, o Jarson, tem o Jô ali que está saindo bem, o Marquinhos Gabriel, ou seja, tem jogadores ali de qualidade, taticamente eles estão muito bem. Vai dar trabalho. Porém, vou falar o que eu penso. Não vejo o Corinthians com isso tudo. Ele está no momento muito bom. Porém, penso eu, posso estar errado, penso eu e depois me cobrem, que como está gravado não vai ter como esconder. Penso eu. O Corinthians está me parecendo alguns times que eu já vi. Apesar que é diferente, porque eu estou vendo o Corinthians mais consistente. Porém, fazendo uma alusão, estou lembrando no lutador de boxe, o Mike Tyson, que porrava todo mundo. Era 1, 2 socos, pum, chão. 1, 2 socos, chão. Igual o Corinthians. Vai ganhando 1-0, 1-0, vai ganhando. E vai batendo. A primeira pancada que o Tyson tomou, que ele bambeou, todo mundo percebeu que ele era normal igual a todo mundo, que ele poderia cair. Depois que ele apanhou e desabou, todo mundo perdeu o medo e começou a bater. Então, eu quero ver esse Corinthians, que tem qualidade, quando ele tomar o primeiro soco, bambear e cair. Como é que ele vai levantar? Porque não tem jeito, vai chegar uma hora que um desses times, qualquer time desse brasileiro, vai marcar esse estilo de jogo do Corinthians. A sorte não vai ficar as 38 rodadas com o Corinthians. E ele vai tomar pancada e vai bambear e vai cair. Eu quero ver como é que ele vai levantar, se ele vai ter perna para levantar. Porque inevitavelmente, acho pouco provável de o Corinthians não ter uma baixa no Campeonato Brasileiro. Se ele não tiver, ele manter esse ritmo até o final, vai ser um dos melhores times da história do Campeonato Brasileiro. Não tem jeito. Ele já fez, com 11 rodadas, o melhor retrospecto do Campeonato Brasileiro. Porém, não vejo o Corinthians, vejo o Corinthians num grande momento. Só que o campeonato falta 27 rodadas. Então, vamos esperar para ver. Bom, meus amigos, essa foi a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fiz a minha análise aqui dos times cariocas. Meu palpite aí, minha opinião sobre o time do Corinthians. Rogério Ceni caiu, Rogério Ceni colocou a culpa na derrota no juiz que arrumou a falta. Rogério Ceni, seja mais humilde, foi falta em cima do Guerreiro e a barreira não estava a 10 metros, nada. Ficou marcado que a barreira, inclusive, não estava nem nos 9,15. Você caiu porque, infelizmente, é óbvio que o time não te ajudou também, mas tu, como técnico, não é o Rogério Ceni. Bom, você não é o ídolo Rogério Ceni. Meus amigos, um abração, até a próxima. Essa semana tem Sul-Americana e Libertadores. Eu vim aqui falar dos times que estão nesses campeonatos internacionais. Um abração, curta, compartilhe e registre no canal.
Resenha com Magalhães. Um abração, fui! Vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, que está na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra perder, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Oh, 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 oh.